Segunda turma do Supremo nega recurso e mantém condenação do ex-deputado Eduardo Cunha. Diante do exposto e com base nesses fundamentos, voto pela denegação da ordem. Ministério Público Federal dá parecer contrário ao pedido da defesa do ex-presidente Lula para que o processo do triplex seja enviado à Justiça Eleitoral. Brasil e Suíça assinam acordo para intensificar parceria no combate à criminalidade transnacional. Desde que a Lava Jato teve início em 2014, a Suíça foi o país que mais cooperou com o Brasil para o andamento das investigações. Superior Tribunal de Justiça permite inclusão de beneficiário em plano de previdência após morte do segurado. A ministra relatora da ação, Lucia Andrighi, afirmou que a inclusão do filho é justificada pelo caráter social da previdência. E aplicativo Adoção, lançado pelo Judiciário Gaúcho, já consegue formalizar primeiros encontros entre pais e filhos adotivos. O nosso perfil, ele mudou quando a gente conheceu o aplicativo, né? E quando eu via o vídeo deles, a fotinho deles, foi uma emoção muito grande. Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo negou o pedido do ex-deputado Eduardo Cunha para revisão da condenação. Com isso, ficou mantida a pena imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Repórter Daiane Garcês acompanhou a sessão da segunda turma hoje e ao vivo tem os detalhes. Oi, Daiane, boa noite. Boa noite, William, Érica e a todos que acompanham o Jornal da Justiça, segunda edição. Pois é, esse julgamento começou em 26 de fevereiro deste ano. Foi retomado na semana passada, quando o Ministério Público e Defesa fizeram sustentações orais. E hoje, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o pedido do ex-deputado federal Eduardo Cunha, que está preso desde 2016 no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A prisão ocorreu durante a Operação Lava Jato. Veja agora os detalhes deste julgamento. A defesa de Eduardo Cunha queria rever a pena de 14 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, fixada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por isso, pediu à segunda turma do Supremo Tribunal Federal que considerasse a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro como apenas uma conduta. Assim, seria possível manter a condenação de apenas um crime, não de 2, o que reduziria o tempo na cadeia. Os advogados tentaram também a aplicação da pena mais grave entre os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, com o aumento da penalidade previsto em lei. Sobre a possibilidade de absorver uma prática pela outra, o relator negou o pedido. Para o ministro Edson Fachin, não há dúvidas de que houve pagamento a terceiros e a intenção de ocultar valores por meio de transferências para contas no exterior. As condutas, embora concomitantes, afetam bens jurídicos diferenciados. A confiança, ou melhor dizendo, a corrupção, afeta a confiança na administração pública e no império da lei. A lavagem, a administração da justiça e o domínio econômico e até mesmo a integridade do processo eleitoral. E quanto ao concurso formal, ele manteve o entendimento do TRF4. Restou equacionada pelo exercício do papel uniformizador do respectivo tribunal e com esse exame concluo o voto, adentrando também nesse último ponto que não constava inicialmente, mas foi trazido da tribuna. Portanto, senhor presidente, diante do exposto e com bases nesses fundamentos, voto pela denegação da ordem. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui, tem outras informações da turma para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Boa noite. Ainda está acontecendo na segunda turma o julgamento do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, né? Exatamente. Assim que eu saí, apenas o ministro relator Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia já haviam votado no habeas corpus apresentado pelo ex-presidente tanto da Petrobras como do Banco do Brasil, como você disse, contra uma prisão preventiva que havia sido decretada durante as investigações na Lava Jato ainda. O julgamento começou com uma discussão sobre a possibilidade ou não de uma sustentação oral. Os ministros acabaram permitindo que, em sede de agravo regimental, a sustentação oral fosse feita e, logo em seguida, o ministro Edson Fachin passou a votar. Para o ministro Edson Fachin, não seria sequer caso de conhecimento desse habeas corpus, porque os fundamentos que trouxeram esse remédio constitucional já não se fundamentam mais. A prisão provisória de Aldemir Bendini foi determinada em julho de 2017
Em agosto de 2017, ele foi denunciado por supostamente fazer parte de um grande esquema de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro no âmbito da Petrobras. Ele foi acusado de supostamente ter recebido 3 milhões de reais da Odebrecht para, na condição de presidente da Petrobras, facilitar as contratações entre a empreiteira e a estatal. E em março de 2018, sobreveio a condenação deste ex-presidente da Petrobras. Então, para o ministro Edson Fachin, os fundamentos que traziam esse habeas corpus já não se sustentavam, já que a prisão preventiva hoje, ela se fundamenta com base na decisão condenatória. Mas ainda assim, os ministros decidiram seguir no julgamento. E, rebatendo os argumentos trazidos da tribuna, o ministro Edson Fachin entendeu que não havia excesso de prazo na prisão e que os fundamentos de ordem pública justificavam, como de fato na sentença condenatória ficou esclarecido, a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. O risco de prática reiterada da conduta delitiva, de voltar a cometer os crimes e também o iminente risco de fuga foram fundamentos suficientes para determinar a continuidade da prisão preventiva mesmo após a sentença condenatória. Nesse mesmo sentido, a ministra Carmen Lúcia também votou e quando eu deixei a segunda turma, o ministro Gilmar Mendes estava com a palavra, julgamento ainda acontecendo na segunda turma aqui no Supremo Tribunal Federal. Tá ok, Karina, amanhã tem sessão plenária, né? É, amanhã a partir das 14, sessão plenária aqui no Supremo Tribunal Federal. Então amanhã a gente se encontra aqui. Combinado. Até lá, obrigada por hoje. Até. Brasil e Suíça assinam declaração conjunta para intensificar a parceria no combate à criminalidade transnacional. O evento foi realizado no Ministério Público Federal e celebrado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e pelo Procurador-Geral da Confederação Suíça. O encontro, que reitera a cooperação entre as duas nações amigas, também contou com a participação do presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Que se não fosse a cooperação da Suíça e das autoridades desses países, o Ministério Público e as Cortes de Justiça, seria impossível que nós tivéssemos tido a Operação Lava Jato. Desde que a Lava Jato teve início em 2014, a Suíça foi o país que mais cooperou com o Brasil para o andamento das investigações. Ao todo, foram mais de 200 pedidos de cooperação entre os ministérios públicos dos dois países. Raquel Dodge enfatizou que o auxílio mútuo tem sido decisivo para o avanço das operações, como extradições, combate à corrupção e lavagem de dinheiro. E que tudo isso só foi possível a partir da independência e autonomia do Ministério Público Federal garantidas pela Constituição. E esta aproximação na cooperação internacional é um sinal eloquente de que na Suíça e no Brasil temos um Ministério Público com um desejo muito elevado e forte de cooperar para fazer justiça. O Ministério Público Federal se manifestou de forma contrária ao pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quer que o processo do triplex seja enviado à Justiça Eleitoral. A manifestação, assinada pela subprocuradora-geral da República, Áurea Lustosa Pierre, foi protocolada hoje no recurso que tramita no Superior Tribunal de Justiça, em que a defesa de Lula pede a revisão da condenação que o levou para a prisão. A defesa havia citado a decisão da maioria do Supremo de que casos de corrupção que ocorram simultaneamente à Caixa 2 devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Para a procuradora, não está configurada a hipótese de prevalência da competência da Justiça Eleitoral no caso. Ainda não há data prevista para que ocorra o julgamento. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, segunda edição. Em Minas Gerais, o filho de um homem recorreu à justiça para pedir o direito a receber pensão do pai já falecido no sistema de previdência privada. O setor de audiência de custódia do Fórum Criminal da capital paraibana contará com a assessoria do CNJ a partir de julho. Magistrados da custódia contarão com a assessoria de Ana Pereira, coordenadora estadual do CNJ e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. A medida foi apresentada durante reunião com representantes do CNJ e o diretor da unidade, juiz Adilson Fabrício Gomes Filho.
toda ajuda é bem-vinda, seja ela pessoal, seja ela financeira. E vindo de um órgão como o CNJ, que é um órgão fiscalizador, a gente fica mais tranquilo, porque é um órgão que também pensa como o Poder Judiciário. Durante o encontro foram abordados os desafios já superados e outras soluções de investimentos e aprimoramentos. De acordo com o coordenador técnico adjunto do Programa Justiça Presente do CNJ-PNUD, Rafael Barreto Souza, uma das propostas apresentadas diz respeito à construção de redes para os custodiados em situação de vulnerabilidade. Seja com drogas, seja com situação de rua, com saúde mental, pensar em caminhamentos adequados para que essas pessoas não voltem a cometer novas infrações e também, de outro lado, ajudar na padronização de decisões e de medidas cautelares a nível nacional, sejam cautelares alternativas penais, seja monitoração eletrônica. O Superior Tribunal de Justiça permitiu a inclusão de um beneficiário em plano de previdência complementar após a morte do segurado. A previdência complementar ou previdência privada é uma forma de seguro que garante ao titular ou beneficiário uma renda futura na aposentadoria ou em caso de morte. Trata-se de um contrato privado regido por regras de direito civil. Não há essa vinculação de pagamento para descendentes, para herdeiros. Paga-se para quem o participante indicar no contrato celebrado com o fundo. Na previdência complementar não é possível incluir ou excluir beneficiários após a morte do titular. Mas em Minas Gerais, o filho de um homem recorreu à justiça para pedir o direito a receber pensão do pai já falecido no sistema de previdência privada. Ele é filho de um segundo casamento, iniciado em 2006, no regime de união estável. O pai morreu 2 anos após o nascimento do filho e estavam listados como beneficiários na previdência complementar apenas os filhos do primeiro casamento. O Fundo de Previdência negou o pedido de inclusão do terceiro filho, alegando falta de reservas financeiras para suportar o pagamento da pensão de mais um beneficiário. O caso foi parar na 3ª turma do STJ, onde a ministra relatora da ação, Nancy Andrighi, afirmou que a inclusão do filho é justificada pelo caráter social da Previdência. A relatora citou casos julgados pela Corte como o que permitiu a inclusão tardia de companheira como beneficiária de suplementação de pensão por morte. De acordo com a ministra, as decisões são um aperfeiçoamento do regime de previdência privada. Quanto à falta de reservas, a relatora disse que a solução já foi apontada pelo STJ. A divisão do valor entre os beneficiários indicados do plano previdenciário e o beneficiário incluído pela decisão judicial. Em Salvador, uma distribuidora da Coca-Cola foi condenada a indenizar em R$10 mil um funcionário que teve uma doença degenerativa no joelho agravada. O funcionário alegou que, enquanto realizava as atividades de descarregamento do caminhão em um mercado, começou a sentir fortes dores e inchaço no joelho. A perícia médica constatou que o problema não está diretamente ligado aos serviços prestados pelo trabalhador, o que gerou o indeferimento em 1º grau. Em recurso julgado pela 3ª turma do TRT da Bahia, o pedido foi considerado procedente em parte. Para a relatora, desembargadora Léa Nunes, a perita deixou de observar que a prestação de serviços intensificou a dor sofrida pelo trabalhador e destacou ainda que a preposta reconheceu a manipulação habitual dos objetos com até 12 quilos. Também foi ressaltado que o carregamento habitual dos objetos pesados constitui nítido fator de agravamento das dores, tendo em vista a sobrecarga nos joelhos. A decisão sobre a indenização por danos morais foi unânime, mas ainda cabe recurso. E a seguir, Conselho Nacional de Justiça julga a aprovação de contrato da Justiça de São Paulo com a Microsoft. De reconhecer se ter havido inobservância da norma do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça volta a discutir a contratação da Microsoft pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Feito sem licitação, o contrato está suspenso liminarmente. Hoje, o CNJ ouviu o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o conselheiro Márcio Schiffler manteve o posicionamento pela suspensão do contrato de cerca de R$1,5 bilhão.
Já a Egrégia Corte Paulista defendeu que houve decretação de sigilo no expediente em que tramitou o processo de encomenda tecnológica, em razão da extrema criticidade da questão, e que esse sigilo teria sido o motivo da dispensa de observar os ritos internos e administrativos de tramitação de processo de contratação. Verificada, pois, a senda normativa e não tendo submetido a questão ao crivo de seus comitês internos, há de reconhecer-se ter havido inobservância da norma do CNJ. E por 14 votos a 1, o plenário do CNJ manteve a liminar que suspende parte do contrato com a Microsoft. Mas os conselheiros permitiram a continuidade dos estudos técnicos do projeto. A ideia é que seja analisado por órgãos técnicos do Tribunal de Justiça de São Paulo e só depois submetido novamente a julgamento. Comitê de Governança de TI do Tribunal de Justiça da Paraíba aprova plano diretor. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação do TJPB e o Planejamento Orçamentário para o biênio 2019-2020 foram aprovados durante a primeira reunião oficial realizada pelos membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação do Tribunal. O planejamento contempla a convergência para o processo judicial eletrônico, PJE, sistemas e ferramentas de apoio aos processos de trabalho judiciais e administrativos, dentre outros. Os documentos foram apresentados pelo diretor de TI, José Teixeira de Carvalho Neto. Cada ano a gente carece de fazer uma revisão nesse PDTI, que é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, e, por fim, aprovar o plano orçamentário para que ele possa tramitar dentro de um processo administrativo e, quando surgir a oportunidade, as contratações serem efetivamente realizadas. O juiz auxiliar da presidência e coordenador do comitê, Meales Melo, ressaltou que o tribunal tem buscado implementar a capacidade de gestão de seus recursos tecnológicos. E está sendo apresentado um balanço de tudo que já foi realizado nesses primeiros dias de gestão e a definição pelo comitê gestor do planejamento para os próximos dias e para os próximos meses, né? Então, tudo isso passa por uma coordenação dentro da gestão do Tribunal de Justiça para que as medidas, os projetos e as ações sejam efetivamente realizados dentro do prazo que a gente espera. O também membro do comitê, o juiz corregedor Antônio Silveira Neto, analisou os novos projetos de TI idealizados pela atual gestão. Esses novos projetos que estão sendo encampados pela atual gestão, através da ADTEC, são importantíssimos, porque eles focam no primeiro grau de jurisdição nos sistemas processuais e visam dar maior qualidade à prestação de serviço jurisdicional através dessa atividade meio, que é a atividade da informática, né? Nós estamos numa reunião do Comitê de Governança da Diretoria de Tecnologia, que a Corregedoria faz parte, e estamos no objetivo de colaborar cada vez mais no atingimento dessas metas que estão sendo estipuladas aqui nessa reunião. O aplicativo Adoção, lançado pelo Judiciário Gaúcho, é um sucesso. A ferramenta permite que os candidatos habilitados no Cadastro Nacional de Adoção conheçam jovens e crianças que estão à espera de uma família no Rio Grande do Sul. E a primeira adoção feita pelo aplicativo acaba de acontecer. E como não se apaixonar por estes irmãos de adolescentes? Para a primeira aproximação deles, os pretendentes a pais precisaram se apresentar de uma forma especial. Suiane e Marcelo decidiram fazer um álbum de família para cada um dos futuros filhos. Uma forma carinhosa de mostrar para eles como eram as pessoas que estavam querendo os adotar. O que eu vi muita felicidade, vi que a família tinha amor e carinho. E aí eu fico feliz. Pensei que já era a nossa família. O mais importante dessa história de família é que nada disso teria acontecido se o casal que se habilitou no Cadastro Nacional da Adoção não tivesse ampliado o perfil desejado. Normalmente, a maioria das pessoas que pretende adotar querem bebês ou crianças bem pequenas. Adolescentes, jovens, crianças com alguma doença ou deficiência e grupos de irmãos acabam sobrando e se tornando adultos dentro das instituições. A decisão de aceitar 2 irmãos já crescidinhos quebrou esse ciclo, dando uma chance à felicidade. O nosso perfil ele mudou quando a gente conheceu o aplicativo, né? E
quando eu vi o vídeo deles, a fotinho deles, foi uma emoção muito grande. Mandei uma mensagem para o meu marido que estava trabalhando, dizendo que achei os nossos filhos. Desde o lançamento do aplicativo Adoção, 105 manifestações de interesse em adotar com perfil ampliado foram registradas e 2.760 pessoas baixaram o app, sendo que 1.429 já têm cadastro no CNA. Ainda não há dados das outras comarcas do estado. As peças que faltavam no quebra-cabeça de Marcelo e Suiane se encaixaram. E desde então, nesta casa, não faltam amor, carinho e felicidade. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Michele Chiapa, que tem as novidades para a gente. Oi, Michele, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Érica. O ministro Celso de Mello decidiu que a Justiça Militar não tem competência para processar e julgar uma ação movida contra o militar acusado do homicídio de um colega da 6º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, num ritual de magia negra. Segundo o ministro, os fatos cometidos por motivo estritamente pessoal em local não sujeito à administração militar e sem qualquer conexão com a atividade militar descaracterizam a configuração típica de crime militar. Na mesma decisão, o ministro determinou a soltura do réu pelo prazo, porque excedeu o prazo, porque ele ficou preso desde 2015. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou a Fundação Nacional do Índio a indenizar por dano moral a comunidade indígena Quiriri, que fica no município de Ribeira do Pombal, na Bahia. De acordo com o TRF, a FUNAI não cumpriu o acordo de assentar 2.500 famílias, não pagou indenização aos indígenas, o que gerou conflitos na região. A ação de reparação pelos danos morais à comunidade foi proposta pelo Ministério Público Federal. E o Tribunal de Justiça da Paraíba condenou um homem a 9 anos de prisão por ter estuprado uma mulher grávida na cidade de Campina Grande. O acusado utilizava um perfil falso nas redes sociais. Ele se passava por mulher e oferecia oportunidades de emprego. A gestante foi até o encontro do criminoso, sofreu violência física e foi estuprada. Durante o interrogatório, o acusado admitiu ter criado o perfil falso para cometer roubo, mas não confessou o crime de estupro. Cabe recurso da decisão. E vale lembrar que também, agora há pouco, o juiz da 6ª Vara da Fazenda Estadual em Minas Gerais, Elton Pulpo Nogueira, determinou que a Prefeitura de Belo Horizonte comprove na Justiça se há necessidade ou não de realizar ações para evitar o risco de desabastecimento de água na capital mineira, por causa do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Empresas públicas confirmaram o risco e garantiram o abastecimento só pelos próximos 18 meses. O motivo seria a suspensão da captação do rio Paraopeba, que responde por grande parte do fornecimento de água nessa região. A Prefeitura foi intimada a participar de uma audiência de conciliação no próximo dia 9 de maio. E se você quer rever alguma reportagem do nosso jornal, não deixe de acessar o canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Michele. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.